Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio podcast Eurocolchões, Bom de Cama, para deitar e dormir. Uma iniciativa Eurocolchões com o intuito de levar a você o máximo de informações sobre o sono, saúde, bem-estar, performance, tudo. Hoje teremos aqui a doutora Rosana Cardoso, maravilhosa, como nossa convidada. Ela é médica, neurologista, com formação em neurofisiologia, clínica, medicina do sono. Olha que delícia, gente. Eu vou perguntar tanta coisa e vai abordar diversos temas sobre os distúrbios do sono, porque tem muitos. Doutora Rosana, você é boa de cama? Eu já estou perguntando. Bem-vinda, meu amor. Obrigada pelo convite, obrigada Solange. Obrigada, bem-vindas e bem-vindos aí, espero que aproveitem. Ai, que gostoso. Eu já aproveitei, você viu, né? Nos você quer bastidores eu já... Então, essa eu acho que da minha vida é uma das coisas que mais os pacientes me perguntam de um outro jeito, né? Eles perguntam Claro. se eu durmo bem. Ah, né? mas é uma aqui brincadeira, não. porque às vezes você vai no dermatologista, É né? verdade. O dermatologista cuida bem da pele, o endocrinologista é magrinho, então Aham. tem essa coisa. Então perguntar, então a especialista em sono, ela verdade. dorme bem? Sim. E a resposta é sim. Desde criança eu durmo muito Ai, bem, que coisa felizmente. boa. Então isso, né? Que coisa boa. Mas Então. você acha que é hábito? Você acha que é uma coisa que vem de criança? Sim, então, na verdade eu me interessei Solange, eu me interessei pelo sono, até Sim. mais por causa de pesquisa, que eu sempre me interessei pelas questões do bacana. sono, sonhos, mas não porque assim eu tivesse uma alteração em mim ou alguém próximo, Sim, né? sim. Porque é muito comum. É às muito vezes, comum, às vezes, é então, verdade. mas enfim, assim, e tem assim, sono tem tudo a ver com hábitos, né? Tem, Então a muito. gente atende mães, a gente atende famílias, então a gente sempre orienta, olha, você tem que, desde o berço aí, a orientação de Orientar. hábitos bons aí, que a gente chama higiene do sono, né? Então, classicamente, verdade. é higiene do sono, você ter bons hábitos. Se você conseguir ter bons hábitos aí desde a infância, você já resolve aí metade dos problemas do sono. Sim, é verdade. E aí a gente leva para a vida. As minhas filhas, eu tenho 3 filhos e eu sempre, 6 da tarde, jantar, eu tinha que ter horário, né, na minha vida, porque eu me separei cedo, era eu e eles, e aí assim, 6 da tarde, mamãe vai pôr a janta, 7, a gente escova o dentinho, 7h30, estamos na cama. E foi um hábito para a vida inteira, e elas me agradecem hoje, que elas fazem com os filhos, meus netos, elas falam, mamãe, muito obrigada por ter me ensinado isso, porque muda a vida da pessoa, né? Ela dormir bem, dormir cedo, conforme a natureza traz pra gente, né? Dormir quando o sol se põe, acordar quando o sol aparece, né? Não é mais ou menos assim, Com querida? certeza. É que a gente tem, assim, dentro do grupo higiene do sono, rotinas regulares é um top, Verdade. né? Então, a gente sempre orienta para a mãe. E não é só rotina no horário de dormir, é rotina durante o dia também. Então, você falou da alimentação. Claro. Então, se você conseguir ter horário para alimentação, é o ideal. Então, porque assim, o período, tem um negócio que a gente chama, que é o ritmo circadiano, que é Sim, o vigília, adoro. sono, que é da Isso. parte da nossa cronobiologia, né? Sim. E, então, se você consegue estabelecer esse ritmo adequadamente, então é o ideal. É Assim, mesmo. os bebês, assim, quando eles nascem, eles não têm muito ritmo, tanto que eles mais dormem do que ficam É acordados. verdade. E assim, um dos maiores marcadores para o ritmo do bebê é a luz. Então, por isso que a gente fala assim, olha, coloca o bebê próximo da janela cedo, vai dar aquela voltinha, assim, para a criança ter contato com o sol, além Porque da enquanto vitamina na D. barriguinha é tudo escuro, não tem como, né? É como se fosse fuso horários. Você viaja, muda o fuso, você se atrapalha toda, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente precisa dar esses marcadores. Então, no caso do bebê, é mais a luz e a alimentação. Por isso que a gente fala para a mãe, olha, se Olha, puder que legal. ter um horário para as mamadas, sem ser muito rígido, mas puder ter assim um pouco de espaço. rotina, já ajuda Sim. muito já. Maravilhoso. Eu tenho muitas perguntas aqui. E porque o nosso podcast é bem novinho e a gente está cuidando da saúde, do sono das pessoas, sabe, doutora? Porque as pessoas hoje em dia não estão valorizando o sono.
E ele representa tudo. Eu acho que o sono é a nossa saúde, né? Eu acho que tudo vem dali. Se você não tem uma boa noite de sono, o dia acabou. E aquela história, um dia de sono mal dormido jamais será recuperado, ela é real, né, doutora? Sim, é verdade. E cada vez mais a gente tem estudos, evidências que praticamente o sono ele interfere em todas as esferas do nosso organismo. Então, assim, se você dorme mal, se você é privado de sono, então vai interferir no seu metabolismo, na sua cognição, no seu desempenho, em tudo. Performance, corpo, mente, né? Então, tudo cada mesmo. vez a gente tem mais evidências disso. Ai, que maravilha, eu adoro a ciência, adoro. Tem uma pergunta aqui, a primeira, olha. Tenho muita sonolência durante o dia. Posso estar com algum distúrbio do sono? O que é, primeiro, doutora, distúrbio do sono? É essa assim, inflexibilidade do sono? Tem dia que dorme uma hora, outro dia outra? É isso que é? Então, a gente tem como todas as áreas da saúde, a gente tem até uma classificação internacional dos transtornos do sono. Sim. A gente tem usado até mais a palavra transtorno do que distúrbio, mas as duas Sim, são corretas. Ótimo. Uhum. E são mais de 90 transtornos do sono. Meu Deus! Então, aí eu vou falar dos principais aí que todo mundo conhece. Claro. Insônia, apneia do sono, pernas inquietas, algumas aí que são aí mais do dia a dia. Mas assim, só para saberem, existem muitas outras, que até algumas não são tão raras, né? Que legal! Meu Deus, bom saber disso. E uma queixa comum é a pessoa ter sonolência durante o dia, né? Quer dizer, se a gente fala que uma criança de 5 anos tem sonolência e tira um cochilo, a criança, ela tem um pouquinho de sonolência e pode tirar um cochilo. Claro. Mas assim, se o indivíduo de 30 anos, ele fala que todo dia ele precisa cochilar 3 horas, então, opa, tem alguma coisa estranha. Então, isso a gente vai chamar de sonolência excessiva diurna, que pode ser por vários fatores. Assim, no nosso dia a dia, aí, um dos fatores principais é privação de sono. Ou seja, o indivíduo ele dormiu pouco à noite. Porque ele tinha um trabalho, porque ele estava trabalhando, porque foi ele numa tinha festa, sei lá, uma balada, ou porque estava estudando, não interessa o motivo, o fato que ele dormiu muito interrompido, muito fragmentado, ou dormiu pouco. Então, se ele dormiu pouco, no dia seguinte ele pode ter sonolência. Mas você pode ter outras alterações de sono que são próprias do sono, que levem à sonolência. Aí, o mais comum, até que a gente vê na população adulta, é a apneia do sono. Que são aquelas pausas respiratórias, o indivíduo que ronca muito, é mais comum no indivíduo que tem sobrepeso. E aí o que acontece? Ele tem tantas interrupções durante o sono que ele vai fragmentando, interrompendo, ou seja, ele tem um sono de péssima qualidade. E no dia seguinte ele vai ter sonolência. Então, mesmo ele dormindo 8, 9 horas de sono, ele vai queixar de sonolência. Isso é um dos exemplos aí. Mas a gente tem outras doenças. E tem doenças clínicas, só para você saber também. Sim. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema até de tireoide, um hipotiroidismo, tem algumas outras causas clínicas. Ou seja, o que eu quero dizer, quando o indivíduo tem uma sonolência, precisa investigar bem. Porque às vezes não é muito óbvio. Se está dormindo 4 horas por noite, aí é óbvio, tá? Então precisa dormir mais, vamos ver o horário que está indo dormir, tenta mudar os hábitos de vida. Verdade. Mas assim, se está dormindo, né? Tentar fazer uma investigação, né? Uma curiosidade minha, mais mulheres ou homens têm esse problema? Sonolência é mais ou menos igual. Se a gente considerar a apneia do sono, os homens têm mais. Os homens, verdade. Mas as mulheres ganham no requisito insônia, as mulheres são mais preocupadas. Principalmente menopausa, após os 40 né? anos. Puxa vida. Não, mas após a maternidade, não necessariamente a menopausa, com a maternidade também, né? Então as preocupações aí acaba desenvolvendo de tanto acordar por motivos aí de essas questões de cuidado, aí o que acontece é que às vezes acaba desenvolvendo uma insônia. Não, e a preocupação da mulher dura uma vida inteira. Minhas filhas já estão com 36, 34, 30. Pronto, até hoje eu não durmo por causa delas direito quando elas estão com algum problema. Então a gente tem que ir ajustando, né, querida? Sim. É assim, falando, né? Todo mundo gosta de ouvir os nossos exemplos. Eu fui uma criança que sempre dormi cedo, acordei cedo. E uma adolescente também, por conta do esporte que eu sempre fiz, e levei isso para minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque à noite eu não sou companheira, não sou boa, eu não gosto de conversa à noite, eu não gosto de passear à noite, eu fico de mau humor, mas é verdade. E aí,
como eu já casei 3 vezes, doutora, fala pra ninguém, tá? E não deu certo o casamento por N motivos, né? As mulheres sabem que eu coloquei no meu livro. Mas, o que acontece? Eu acho que eu não sou boa companhia. Eu não sou boa de cama à noite. Então, você tocou Ou melhor, eu sou boa de cama para dormir. Mas você tocou num ponto super importante, porque a questão, você sabe que algumas pessoas são mais vespertinas e são outras matutinas. Pronto. Eu sou matutina como você também. Mas Adoro. o meu companheiro é vespertino. Oh, e você sabe que isso é um problema muito comum. Um problema Como sério. lidar com isso? Como lidar? O que a gente Isso eu falo faz? de experiência. Dorme cada um num quarto, melhor coisa. Em algumas culturas isso é mais Sim, comum. sim. Porque acaba, imagine assim, por exemplo, a gente até dá um exemplo oposto. Às vezes a esposa tem insônia e o marido tem a apneia do sono. É um Pronto. horror. Então, você imagina para aquela pessoa que já tem, ou vice-versa, né? Isso eu fiz um comentário. acorda o Às vezes é o outro. contrário. Às vezes a mulher tem apneia e o homem tem isso. Aí você imagina alguém que já tem insônia, já tem dificuldade para dormir e o outro roncando alto do lado. Não, Então, problemas Não de é sono dão possível. divórcio, tá? dá. E eu sei, assim, que até hoje, né, os meus companheiros, eles gostam da noite, né, e eu gosto do dia. Então, por isso que eu falo, gente, vai ser difícil. Eu vou continuar solteira por muito tempo, tá bom? Fiquem sabendo todos, porque tá difícil encontrar alguém, né? Eu acho que eu assisti um filme tão engraçado que ela fazia essa pergunta. Ela falava assim, você gosta de cachorro? A primeira coisa que ela perguntava, porque o cachorro dorme na cama, né? E eu pergunto assim, você gosta de gato? Você dorme cedo? Porque eu durmo com o meu gato, 8h30, 9 horas eu já estou na cama. Então, se ele falar que não, já não deu certo. E é difícil. Queridos, quando vocês forem abrir Tinder, já coloca aí a pergunta. Ai, é Você é mesmo? matutino ou vespertino? Pronto. Pronto, já exclui metade É lá do mesmo. grupo. Vai sobrar poucos. Vamos para mais Já uma evita problemas perguntinha. futuros, né, É Solane? verdade, já evita. Para que perder tempo, gente? Olha, por que temos pesadelos? Os pesadelos, eles estão associados ao nosso dia, ao que a gente viu, que a gente leu, aos problemas, é da mente? Os pesadelos fazem parte aí da nossa fisiologia normal, que são sonhos de conteúdo desagradável. Então, todas as noites nós sonhamos várias vezes, desde bebê, né? A gente tem 5 a 6 ciclos de sono. Então, toda vez que você entrar no sono REM, em geral, você tem um episódio de sonho. A gente até pode ter sonhos durante o sono não REM, no sono de ondas lentas, mas o mais comum, o mais clássico é ser durante o sono REM. E assim, a gente vai sonhar com coisas do nosso dia a dia, que a gente viu, que a gente vivenciou. Sim. Então, se a gente está passando por situações assim, desagradáveis, ou passou por algum tipo de estresse físico ou emocional, então é provável que você tenha isso de conteúdo no seu sonho. E aí vira um pesadelo, né? Vira, nossa, e é horrível. Às vezes, você imagina assim, nossa, mas não tem nada a ver. Às vezes está no inconsciente, Sim. né? Porque Sim. a gente não tem o consciente e o inconsciente. Às vezes está num lugar ali e tem a ver, doutora? É porque assim, quando a gente sonha, é como se você fizesse um reset da sua memória, você dá uma reorganizada. Então, tem algumas coisas que você viu no dia a dia. Sei lá, um filme, uma novela, um livro. Ou que até que você não deu bola, você até negou. Falou, não, isso aí não é importante. Não é nada. E aquilo você tem uma reestruturação aí durante o seu sono e você acaba tendo um conteúdo estranho. Por isso que às vezes as pessoas têm um sonho e falam, nossa, que coisa mais bizarra, né? Com a morte, né? No começo da pandemia, as pessoas tinham uns pesadelos tão horríveis. Puxa vida. Porque eu acho que as pessoas O ficaram medo. muito de medo, né? Todas as vezes, né? E mesmo a pessoa que passa por algum estresse pós-traumático, aí alguma situação de mais grave, né? E eu acho que o começo, um exemplo recente aí que vocês todos vão lembrar aí de familiares e amigos. As pessoas passaram por situações tensas, né? Não só de saúde, familiares, etc. Muito. E aí o que acontece? Elas tinham muito pesadelo. E Olha. até a maioria das pessoas tem pesadelos umas vezes aí, a gente não chega a ser uma coisa assim patológica. Mas quando esse pesadelo passa a ser repetitivo, com os mesmos conteúdos, e começa a acordar a pessoa, trazer sofrimento, aí pode ser que seja até dentro de um espectro aí do estresse pós-traumático. E aí tem que fazer um acompanhamento. E um trabalho, né, doutora? E entender direitinho, fazer uma terapia Uma adequada. terapia adequada, né? Isso. Um encontro, né, com vocês, para que
faça a terapia. Mas é muito comum mesmo. Mas os sonhos são normais. Os sonhos são muito bons, viu? Eu acho que o sonho, às vezes, ele é bom, né? Então você acorda, depende do sonho. E ainda bem que a gente esquece. Por que será que a gente esquece os sonhos? Na verdade, a maioria das vezes a gente não acorda com os sonhos, gente. Não é que a gente esquece, a gente não acorda. Porque as pessoas têm dificuldade em entender isso. O sonho faz parte da nossa fisiologia normal do sono. Então, toda noite a gente sonha várias vezes. Você só vai acordar com o sonho se você for acordada. Desculpa, falei de uma maneira. Sim. Então, o sonho você vai lembrar do sonho se você for acordada por algum motivo. Por algum motivo. Então, você está sonhando lá, acordando, aí o seu bichinho de estimação começou a latir, lá, miau, lá, fez algum barulho lá diferente. Pronto. Aí eu fui interrompida. Aí você acorda, você acordou por um evento externo e aí você lembra desse sonho. Olha que legal. Falando em lembrar, eu queria saber um pouquinho da memória. Por que, né, hoje em dia, assim, hoje em dia não, sempre, né, é que hoje a gente se fala muito sobre isso e o nosso programa é justamente para poder ajudar. Por que as pessoas estão dormindo mal, né, assim, cada uma tem seus motivos e tal, mas elas estão dormindo mal e perdem a memória, né, por que no dia seguinte, né, quando você tem, eu me lembro perfeitamente, toda vez que eu tenho bebê, eu fico assim, completamente sem o tico e sem o teco, porque eu não lembro, eu fico avoada, né, a mãe normalmente. Por que será que dormir pouco tem essa falta de memória, doutora? Então, porque assim, durante o sono, a gente tem vários mecanismos que acontecem, né, porque as pessoas têm umas ideias curiosas aí que dormir é falta de tempo, que não acontece nada no cérebro dormindo. Então, durante o sono, ocorrem tantas coisas. Imagine tudo que acontece na sua vigília, ela também acontece durante o sono. Olha lá. Então, você tem vários mecanismos. E muitos mecanismos são importantes com relação à atenção e à memória. Então, se você dorme pouco ou acorda muito, no caso da mãe lá com o bebê novinho, que acorda muito, então as duas situações, você não completa os ciclos de sono adequadamente. Ou às vezes dorme pouco. E tudo isso vai interferir e vai atrapalhar os mecanismos da memória. Isso aí é uma coisa muito estudada. Até com modelos animais é estudado isso. Vários animais aí. Hoje em dia se usa, eu peguei uma fase da neurofisiologia que se usava muito experimento com gato até, viu? Olha, você vai ficar triste, você vai ficar até triste. Por quê? Os primeiros experimentos na área de sono, até do desenvolvimento do sono REM, foram em gatos. Olha que coisa interessante. Era muito usado, olha, da década de 60, viu, Solange? Mas é que eles dormem, eles meditam, na verdade, né? Eles falam que os felinos, eles têm essa capacidade, né, de meditar, tanto que eles decidem o que eles querem fazer, eles estão sempre atentos à caça, a mudanças, assim. Se eu ponho um tapete novo na minha casa, meu Deus, eles vão lá, faz assim, investiga, vai ver o que para depois. E tem essa coisa do soninho que é várias horas, 18 horas, né? Sim, os gatos dormem bastante. Mas tem muitos experimentos com os ratos, né? E com o labirinto e tal. Esse é com os gatinhos. Se você não deixa o ratinho dormir direito, ele não acha nem o resultado, não consegue achar o labirinto. Pronto. Ele se perde lá e não consegue fazer nenhuma tarefa. Tem um monte de estudos curiosos aí. E são estudos reais, né? Com seres. Então, isso é interessante. Porque você fazer privação de sono em humanos é até certo ponto antiético. É verdade. Então, tem alguns estudos, viu, curiosos. Tem, né? Tem estudos aí, assim, na verdade são voluntários normais que ficam sem dormir. Olha que legal! Em criança tem poucos estudos, mas tem um estudo interessante, eu esqueci se é um estudo europeu, que eles botaram a criançada toda no museu de história e deixaram a criançada com o consentimento das famílias, né? Deixaram a criançada sem dormir, acordados lá, brincando. Para eles estavam brincando lá no museu de história, Museu de História Natural. E aí foram fazendo testes. E esse estudo é muito interessante, que vai mostrando aí como a criança chega uma hora lá que ela não consegue diferenciar. E vem o sono, né? E quer dormir. Ai, que interessante. E tem estudos até com voluntários e tal. Mas assim, no dia a dia tem o que a gente estuda muito hoje em dia é o trabalho em turnos. Eles não são exatamente voluntários. Sim, ótimo. Né?
Hoje em dia, Ótimo. a gente que mora em cidades aí com tudo é 24 horas, Isso. as pessoas Tem trabalham em turnos. E Ah. na prática, quem trabalha em turnos, muita gente dorme pouco. É, Tem gente que não tem 2 consegue. empregos. Tem. A gente Nossa, vê isso, eu muita vejo, gente. na área da saúde é muito comum. Muito. Então, é o profissional da saúde que trabalha 12 por 36, mas ele tem um segundo emprego. Ai, Então, ele nossa, acaba não aí dormindo, ele não dorme de noite, porque ele está de plantão, mas também não dorme de Os dia. seguranças, né, que Isso, eu então vejo. aqui na cidade de São Tem. Paulo tem vários exemplos, né? Porque tudo E aí dá para fazer estudo com eles. Então, tem muitos estudos do pessoal da saúde pública com um trabalhador em turnos. Ótimo. E é complicado, eles têm muita alteração. Muita alteração. Até no peso, Sim. porque tem a ver. Nossa, né? eles ganham peso, tem maior risco de diabetes, Diabetes. aumenta colesterol. Isso aí Obesidade, já tem vários estudos. né? Então, Ai, uma pena, né? Porque às vezes a necessidade, né? eu vou contar aí uma curiosidade minha. Eu parei de dar plantão quando eu comecei a ler sobre isso. Olha, Eu fiquei muito assustada. legal. É. Muito bom. Não, eu tinha uns colegas que falavam assim, gente, o médico ele sempre aproveita o conhecimento para os outros, não para si mesmo. Aí eu falei, gente, não, peraí. Para mim, Eu em estou primeiro estudando lugar, isso, então deixa eu eu cuidar do meu dormir. sono. Que às vezes vale mais a pena. Sim. Porque a doença que vai chegar, ela vai É. fazer você gastar tudo aquilo que você, né, estava É. almejando que ia ser bom. Então, aquele dinheiro que você estava esperando foi ruim, foi mal investido, né? Com Um investimento certeza. ruim, né, doutora? Paralisia do sono. O que pode causar esse transtorno? É um transtorno. É um transtorno, entra no grupo lá das parassonias, que é Sim. um transtorno de movimento durante o sono, né? Sim. Assim, o mais comum é a pessoa, na hora que vai acordar, se sente paralisada e não consegue se movimentar. Nossa, eu já ouvi essa história. Não, e é 10% da população pode ter. Meu Deus! E é muito comum, se vocês perguntarem Então, amigos, familiares, todo mundo tem um conhecido que já teve. Como assim, doutora? Ela continua dormindo? Não, ela acordou. Ela acordou, mas ela não abre o olho e não desperta. Ela às vezes chega a abrir o olho, mas ela não consegue movimentar e às vezes não consegue. Ela acha que vai morrer sufocada. Às vezes tem gente que acha que não consegue falar, então dá um certo desespero mesmo. Verdade. Por sorte, dura poucos segundos, na maioria das vezes, no máximo Graças a minutos, né? Mas é um fenômeno curioso. Então, eu vou até voltar lá no negócio dos sonhos. Vou dar um link aí com a paralisia do sono. Por que a gente não lembra dos sonhos? E por que a gente... eu falei, nossa, a gente tem... você não sabe o que acontece durante os sonhos. Porque se você... Imagine que você executasse tudo o que está acontecendo durante os sonhos. Você até se machucaria. Não sei, você sonha que está correndo. Você não... Não, e às vezes você sonha que você está caindo, você pula. Então, né? Você acorda. Porque durante o sono REM, a gente tem um relaxamento completo da musculatura. Então, você tem uma atonia muscular. Então, isso é normal durante o sonho, mas não durante a vigília. E aí, o que acontece na paralisia do sono? É como se você tivesse esse fenômeno, que aí acontece durante o sonho, que é de ficar paralisado, só que você já está acordado. É como se dá uma aí na hora errada, vamos dizer assim. Entendi. Dá um tilt ali na hora errada. E aí você acordou, seu cérebro acordou, mas você está ainda com essa sensação. A maioria dos casos é benigno, é tranquilo, são poucos episódios. A gente orienta... É tratável? Não, às vezes nem precisa dar remédio, passa sozinho, assim, a gente orienta e tranquiliza, né? Porque a maioria dos casos, assim, não é... Assusta, porque se o companheiro tá ali, né? Então, às vezes a gente até pede pro companheiro se perceber, tato, colocar a mão, massagear, porque aí a pessoa vai voltando. Aí pede a pessoa fala? Não, ela vai voltando aos poucos. E pedir para ela aumentar a respiração, movimentar o olho. Então, é para justamente aí voltando, aquecer a musculatura aí. Nossa, que coisa interessante. Ainda bem que eu nunca vi um negócio desse. Mas eu posso complementar? Sim. Apesar de ser uma coisa tranquila, existe uma doença que chama narcolepsia, que ela é mais rara, mas é que às vezes quem está assistindo aqui pode falar, nossa, a doutora não falou de narcolepsia? É porque a paralisia do sono, ela faz parte também do quadro clínico da narcolepsia. Então, se a pessoa é jovem, tem paralisia do sono e tem muita sonolência, aí pode ser narcolepsia. Tá, e é tratável? Então, aí a narcolepsia já é uma doença que ela tem uma sonolência que é meio progressiva. Aí ela precisa procurar um especialista e aí tem medicações.
Aí já muda um pouquinho, já é uma interessante. doença mesmo, Tá. que é bem estudada. Mas é que E quem tem tem me- narcolepsia, desculpa, tem tem até uma estatística, a pessoa demora 10 anos para fazer diagnóstico. Por quê? Não sabe, Não, porque né? ela fala, ele é preguiçoso, É tem sono preguiçosa, demais, sei o quê. tá E aí dormindo, pronto. vai passando o tempo e a pessoa vai tendo problemas durante a vida. Todos os pacientes, é uma curiosidade, todos os pacientes que eu atendi no consultório até hoje, narcolepsia, todos fizeram diagnóstico pela rede social, internet. Olha, que Eles fizeram interessante. diagnóstico neles Sim. e eles procuraram médicos, foram em Olha que clínicos, foi em interessante. psiquiatra, em psicólogo e não receberam um diagnóstico adequado. E aí um lindo dia eles entram num vídeo de uma doutora e falam, nossa, eu tenho esse negócio. Olha que legal. É. Não, gente, que coisa interessante, né? Você vê aonde vai, né, tudo isso. E assim, associando que eu tinha essa pergunta sobre a narcolepsia e agora o sonambulismo, né? E sonhos e pesadelos. É um transtorno tudo isso? Então, são vários transtornos, aí a gente divide. O sonambulismo, ele já é mais parente lá do terror noturno do despertar confusional. E eles são mais comuns na infância. Sim. Por quê, doutora? Tem uma explicação Tem. já? Eles, na verdade, assim, eles são transtornos do despertar. Eles ocorrem mais durante o sono de ondas lentas, o sono não REM, diferentemente dos pesadelos. Então é um tá. outro grupinho. Então, quando a gente vai classificar os estudos, a gente divide lá os grupinhos lá, e o sonambulismo, então, ele é meio parente lá do terror noturno. O terror noturno é bem comum na tipo infância. medo, é o medo da noite? Por isso que a criança vai... Não, é uma alteração do sono mesmo, é um sono mais instável. É comum ter componente genético. Então, você vai perguntar, aí o pai ou a mãe, o tio, tinha alguém Também aí... teve. Mas assim, a maioria Eu das acho que o meu neto, ele tá... Porque ele... A minha filha, inclusive, era assim, ela nem tá dormindo muito, né, por conta disso. O Tiaguinho, ele dorme e acorda. Dorme e acorda. Ele acorda demais. E toda vez que ele acorda, mãe! Aí ela pensa que, ó, né, o quarto tá caindo, porque ela tá dormindo. Sono pesado. Mãe! E aí, dali uma hora, ele vai. Mas aí, ela se separou, a minha filha, né? Então, a gente fica achando que tem uma relação com a ausência do pai, talvez. O que pode? Pode ser assim, muitas coisas. a questão do estresse, assim, às vezes familiar, às vezes precipita mais. Mas ele já tinha uma predisposição. Pronto. Para diferenciar pesadelo de terror noturno, o pesadelo, a criança acorda e ela conta o conteúdo. Ela conta, Então é pesadelo. O terror noturno, eles têm amnésia. Não, eles não acordam. Não lembram. Se você ficar sacudindo a criança, ela acorda, ela não sabe. Ela nem sabe por que está gritando. É igual o sonâmbulo. Você acorda sonâmbulo e fala, mas por que você está me acordando? Mas o sonâmbulo levanta mesmo? Levanta. Eu nunca vi. Levanta e fazem coisas curiosas, viu? Olha, eles fazem... Conta tudo, conta. Não, os pacientes sempre me contam umas histórias engraçadas, assim, né? Eu quero. Mas assim, eles têm... Às vezes eles têm comportamentos automáticos, né? É inconsciente? É inconsciente, tá. mas eles são coisas que eles fazem durante o dia. Por isso que para criança, a gente sempre pede para a família, fecha a porta de cozinha, porque tem faca, tem instrumento, tem coisa que a criança pode se machucar. Se tiver alguma escada, também fecha. E tem aqueles casos famosos de que pulou a janela, é muito difícil. Muito difícil. É assim, o sonâmbulo se machucar, então assim, é muito difícil acontecer isso, porque a maioria ele anda um pouquinho. Ele enxerga, doutora? Será? Então, ele tem uma visão parcial, então ele consegue, por exemplo, vir, pegar uma caneca, fazer uma coisa, tem uns, eles conseguem fazer algumas atividades, mas não, assim, atividades muito complexas, aí a gente tem um outro distúrbio, que é um diagnóstico diferencial. Que aí não é comum na criança, aí já é mais comum no idoso, que é o transtorno comportamental do REM. Que esse aí ele se machuca. Então a gente tem alguns casos aí de quando é um idoso que aí acorda durante o sono, que às vezes faz alguma coisa esquisita, tem idoso que cai da cama, se machuca, aí já pode ser esse. Puxa, e aí é mais comum de idosos que têm alguma alteração neurológica, Parkinson, outros problemas. Aí já a gente está saindo um pouquinho fora aí, mas só para vocês saberem. Nossa, agora, sonambulismo e terror noturno é comum na infância, são crianças normais, aí a maioria evolui muito bem. E tem tratamento, assim, sei lá, e se prolongar por muito tempo, dá para
Uma terapia, talvez? Então, terapia ajuda, né? Mas, assim, alguns casos a gente entra com medicação, mas é pouco. Bom. É pouco, Tá. assim, às vezes por um período curto. E a gente reforça as coisas de higiene do sono, porque como essas crianças têm um sono mais instável, então a gente tem que tomar cuidado assim, é como se, para evitar que ela acorde, assim, evitar barulho, fazer ela ser um local mais agradável. Né? Tem que ser amiguinha do sono mesmo. Ajudar, né? Ajudar a criança ou o adolescente. Quem tem apneia do sono possui risco maior de infarto? Sim. Sim. A apneia do sono é um dos transtornos do sono que tem sido muito estudados aí nos últimos 20 anos. Verdade. E isso do indivíduo, porque o que acontece na apneia? Então, você tem uma pausa respiratória, parou de respirar, a saturação cai. Agora, depois da pandemia, todo mundo entende oximetria. Fica bem fácil. Fica bem fácil de explicar. É verdade. Agora. Então, parou de respirar, a oximetria caiu. Imagine isso acontecendo centenas de vezes durante o sono. É verdade. Não há coração que aguente. Não há. Então, quer dizer, ele aguenta... Então, ele aguenta, sei lá, uma, 2 vezes. 3, então, aí com o passar dos anos, a pessoa vai tendo um risco cardiovascular maior. Ou seja, ela vai ter um risco maior para ter hipertensão arterial, pressão alta, infarto, derrame. Então, ela vai aumentando todo esse risco aí com o passar dos anos. E tem uma causa? Então, você tem alguma causa constitucional. Algumas pessoas têm uma predisposição aí facial, elas têm uma tendência genética aí a ter mais apneia. Mas, por exemplo, se a gente pegar o grupo das crianças, é comum a criança que tem hipertrofia adenomigdaliana. Sim. Então, aquele que a gente fala, as amígdalas grandes, às vezes tira as amígdalas lá, melhora a apneia. Pronto. Então, isso aí é uma... Ótimo. No indivíduo com mais de 40 anos, o fator principal é obesidade. Sim, obesidade está em todas, né? Ela fecha, né? Um pouco mais. Então, obesidade é aí um vilão. Então, meu pai, ele vai fazer 90 esse ano. Ai, que ótimo. Uma graça, maravilhoso, né, Paty? A Paty adora meu pai. Porque ele é muito fofinho, a gente adora. Mas o que acontece? Ele tem começou a ter apneia, né? Então, ele fez uma dieta, tal, incrível, melhorou. Não tem mais. Às vezes ele tinha até uma falta de ar, por exemplo. Meu pai ronca. Meu Deus. E ronca alto. Então, sabe quando dá aquela apneia e aquele ronco assim, ó? É um ronco forte, né? Que parece que ele engasgou, sei lá. Tem um nominho, chama ronco ressuscitativo. Nossa, ele Adivinha por quê? Ai, que horror. Porque o cérebro fala assim, oi, acorda. Tá. Acorda. Acorda que você tá morrendo. Ai, quase Deus. isso. Foi o pior que o nome, eu falei brincando, mas esse é o nome mesmo. É porque a oximetria, o oxigênio começa a cair tanto que o cérebro tem uns receptores. Quando você cai, um alarminho. Ele alarma e fala, opa, acorda, porque você precisa... Aí a saturação na hora volta. E meu pai acorda com isso, com o barulho dele, do ronco, né? E aí, esse ano, ele começou tal. Aí foi no endócrino, né? Foi procurar ajuda. E... vamos emagrecer um pouquinho, né? Tá um pouquinho acima do peso. E aí ele conseguiu, ele melhorou assim, coisa boa, viu? Mas até hoje ele tem medo, ele dorme mais sentadinho, sabe? Mais de lado. Isso ajuda? Sim, ajuda, porque muitas pessoas elas têm muito mais os eventos respiratórios, né, na posição supina, de barriga para cima. Às vezes, dormindo de lado já melhora também. Já melhora? E assim, tem um lado bom, doutora, que é para você respirar melhor? Não faz tanta... É individual isso. Pronto, é individual. Depende da estrutura, né, de cada um. Isso. Tá. Mas assim, a posição... Tem que ver também, assim, a parte, assim, se não tem mofo no quarto, como é que é a questão de pó. Ácaro, essas coisas. Essas coisas também interferem. Quem tem rinite, às vezes piora também. E às vezes a pessoa tem alguma alteração, uma malformação no nariz, na orofaringe. É verdade. Então, é bom ela sempre consultar um otorrino para fazer uma avaliação, para ver se tem algum outro problema que está levando ela a ter apneia. Tá. Então, assim, e se tiver obesidade ou sobrepeso associado, não tem jeito. Não tem jeito. Perdendo peso ajuda, melhora muito a apneia. Então, que é uma causa, então, como a gente falou, de sonolência excessiva e, ao mesmo tempo, também leva todos esses impactos cardiovasculares e cognitivos também. Então, às vezes a gente atende paciente que fala, doutor, eu estou com medo de estar com um quadro de demência, não sei o quê. Aí você trata a apneia, melhora o sono. E melhora tudo. Aí melhora a memória, volta a parte cognitiva, a parte de pensamento, aí parece que melhora bem.
Ai, que bom. Deixa eu ver aqui. Os riscos da apneia é a morte, assim, pode morrer tendo apneia? Pode Então, chegar a esse ponto? o risco, como eu falei, a gente tem o nosso cérebro, ele dá um alerta. Só que se a pessoa estiver tomando muita medicação sedativa, vamos supor que a pessoa ela toma medicações aí Para dormir. para dormir, medicações aí. Aí tem vários grupos de medicações, até para dor crônica, se medicações que elas interfiram nesse mecanismo, então aí é perigoso. Então a gente Tá. orienta quando a pessoa tem. Isso para quem tem uma apneia muito grave, né? Isso para quem tem uma Sim, apneia para muito quem grave, tem. aí tem que tomar cuidado com algumas medicações. Aí já os cardiologistas, em geral, eles sabem, aí eles tomam Sabem. cuidado. Para a gente descobrir, né, que a gente tem apneia, por exemplo, a pessoa não tem um companheiro, né? Como ela vai saber? Ela sempre acorda com essa, né, com esse mal-estar de não estar respirando, então ela mesma vai Às vezes saber, né? percebe, né? Mas assim, o ideal é ela fazer uma avaliação mais detalhada, né? Tá bom. Então, tem um exame específico, que é a polissonografia, que é o que faz a noite inteira, que aí você até pode fazer em casa também, que aí você consegue monitorar todos os Sim. sensores, os eletrodos, aí você consegue, o ideal é você fazer uma montagem completa, Sim. direitinho, para você conseguir ver quantas apneias essa pessoa está tendo por hora, se ela está acordando muito, se está dando repercussão, Sim. como é que está a frequência cardíaca dela. Então, você consegue ter uma ideia melhor aí. Porque o tratamento da estudar, apneia é assim, a gente divide a conduta em 3. Se for uma apneia leve, moderada ou grave. Aí Pronto. muda a conduta. Entendi. Por isso que é importante você ter Bom. o diagnóstico adequado. Existe uma medicação para... Medicações funcionam muito pouco para apneia. Não é assim, até tem estudos, mas elas funcionam muito pouco. Ainda tá, né? Eu acho que é melhor uma terapia mesmo e estar mais saudável, né? Isso No Eu caso acho da apneia grave, aí tem aqueles aparelhos de pressão positivo, o é? CPAP, que às vezes Mesmo. é recomendado, e geralmente os fisioterapeutas dormir. eles acompanham também, que é justamente para melhorar a parte respiratória A durante o sono. oxigenação, né? E Isso. tudo mais. O CPAP ajuda muito. Os alimentos, eles têm uma influência, assim, à noite, quem come muito, uma influência no cérebro para você dormir mal, para você sonhar, para você, né, ter todos esses distúrbios. Então, todos os Tem. alimentos que têm assim, um componente mais estimulante, por exemplo, os Sim. alimentos que têm mais cafeína, aí Pronto. café, Atrapalha. chá preto, Canela, refrigerantes, sei lá. todos esses aí, mesmo as chantinas de chocolate. Sim. Então, tudo que tiver mais cafeína, então é mais estimulante e vai atrapalhar o seu sono. Então, vai aumentar a sua chance de ter insônia. Então, à noite é sempre evitar. bom evitar. Isso. Quantas horas antes? Sei lá. Pelo menos 3, Pronto, 4 horas 3, antes. 4 horas É. antes, para você dormir melhor, Então, né, isso querido? então, é um fator aí de você tomar cuidado. E assim, depois dos 40 anos é muito comum o refluxo gastroesofágico. Eu ia falar, porque muita gente tem. É muito comum o refluxo. E aí, se você vai comer, é que hoje em dia, aqui em São Paulo, você pegamos aquela época que era 10 horas da noite e o pessoal ia pra churrascaria. Você lembra disso, né? Lembro. Nossa, que isso, eu ia dançar. Mas Nossa, não, dançar à dançar noite. até menos mal, mas o problema, agora comer uma picanha, Comer, 11 horas da verdade. noite, Por favor, é verdade. realmente, assim, o seu metabolismo fica Fica. meio perturbado e não tem jeito aí. Quem fuma, É. né, doutora? Então, Quem a fuma- nicotina, ela também interfere no sono. Sim. Então, a gente pede também aí, obviamente, se puder largar o hábito, é o ideal. É o ideal. Mas, assim, evitar de fumar à noite. Quem não consegue, Olha, começa já diminuindo à perigo. noite, porque interfere menos no sono. É um perigo. Eu acho interessante a gente tocar num assunto que a gente estava até conversando aqui nos bastidores. Meu filho Luca, e assim, muito comum acontecer isso, a doutora estava falando, mas assim, quando meu filho tinha 16 anos, todo mundo ficou sabendo e eu tive assim muitas pessoas conversando comigo, inclusive no hospital e tudo mais. Ele teve uma convulsão, né? Um quadro de convulsão com 16 anos. E como ele se espichou muito, de repente ele cresceu demais, né? Que ele tem quase 2 metros de altura. Na adolescência teve esse estiramento, né? Que eles chamam e tudo mais. Então, assim, a gente veio muitas informações, mas graças a Deus
ele tomou uma medicação maravilhosa e foi interrompido. Mas eu estava conversando com a doutora, gente, eu acho interessante eu tocar nesse assunto, porque às vezes acontece, né, com os nossos filhos e a gente não sabe o que fazer. Então, doutora, é comum? Por que que acontece? É o estiramento? É o hormônio? Tem uma causa, assim, que a gente possa... Porque não é epilepsia, né? Aquela epilepsia, não sei se tem diferença, né? Mas não é uma epilepsia que vai no decorrer da vida, né? Ela se interrompe ali e não volta mais. Então, as crises convulsivas são comuns na infância. Quando elas se repetem, a gente precisa entender se é uma epilepsia ou não. Mas muitas epilepsias, elas têm, a gente chamava até de benignas antigamente, porque Sim. elas ocorrem poucas vezes, elas Sim. repetem poucas vezes e elas não recorrem na fase adulta. Elas são próprias da infância ou são próprias da adolescência, tem algumas específicas. Sim. São comuns, muitas têm componente genético, então é interessante você perguntar para a família, né? Então a gente investiga, o mais habitual é a gente dar medicação assim por 2 a 3 anos. Exatamente. Aí a maioria das vezes a gente consegue retirar a medicação e o paciente fica super bem. Mas tem uma das principais orientações que a gente dá para a família é tomar cuidado com privação de sono. Porque quem tem tendência à convulsão, à epilepsia, se dorme pouco, a chance de convulsionar é maior. É maior. Olha, interessante. Então pode ser, tem algumas crianças aí que talvez assim, elas nunca passaram por uma privação de sono aí na infância, na adolescência, talvez por isso que elas até não convulsionaram. Às vezes você vê numa família, tem 3 crianças, um convulsionou, o outro não. Às vezes eles têm os mesmos componentes genéticos, e às vezes calha que teve aquela criança que por algum motivo ela dormiu muito pouco naquela noite, às vezes ela tem a crise. Então tem um caso também que eu fiquei sabendo, a filhinha de uma amiga, que a menininha com 3 anos, ela pode estar brincando, mas ela perde a consciência e ela cai, né? Ela perde a consciência por alguns segundos, às vezes, e depois volta. Então, isso acontece, doutora, Sim. com as crianças? A gente tem algumas crises que elas não são, assim, convulsões. Então, elas não têm aquele componente tônico-clônico. Sim. Elas têm, assim, mais uma perda de consciência. É uma perda de consciência. Por exemplo, tem a epilepsia ausência, que é comum, que é mais comum na fase do escolar, assim. Mas é justamente a criança fica com o olhinho parado uns segundos, às vezes pisca, fica um segundo e volta à atividade. Mas é um tipo de epilepsia. É um tipo? É um tipo de epilepsia. Mas e ela também vai embora da mesma forma? Essa também costuma ter uma evolução muito boa também. Muito bom. Olha, muito interessante. E é engraçado que quando a gente tem um acontecimento em casa, vem um monte de gente contar. Você fala assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso, né? E as pessoas vêm. Essa conversa, se eu pudesse, eu ficaria aqui até amanhã. Porque é muito boa. Agradável mesmo, Solange, também tá para você, delícia? olha, dá para ficar vontade de ficar conversando aí a tarde toda. Eu acho uma delícia, assim, porque assim, são coisas tão importantes de saber, são assuntos tão interessantes, né? Tem perguntas dos internautas? Tem, né? Então vamos pôr pra gente, já está aí? Gente, porque olha, você pode falar com a gente, com convidado, você faz a sua pergunta, @eurocolchões. Entra aqui, conversa, faz a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, depois a gente vai deixar um contato aqui da doutora. Tem Instagram, doutora? Tenho, é Rosana Cardoso Alves. Rosana Cardoso Alves, tá, gente? Qualquer coisa, escreve lá para a doutora. Mas assim, já temos algumas perguntas. Doutora, o Bruno Estrela. Quantas horas preciso dormir por noite? Qual é o ideal? Para a maioria da população, Bruno, tá? A gente considera o valor de 8 horas, que é o considerado adequado para você ter um desenvolvimento adequado. Só que a gente sabe que tem uma parte da população que a gente fala que são dormidores longos, que eles não funcionam bem só com 8 horas. Então, eles precisam dormir aí 8 horas e meia, 9 horas, para eles se sentirem bem no outro dia. E tem aqueles dormidores que a gente chama de dormidor curto, que às vezes dorme 6 horas e no outro dia está ótimo. Então, assim, cada um, a gente acaba tendo uma coisa assim, individual. Mas se você não está tendo sonolência durante o dia, está tendo um desempenho bom, acorda disposto, então é um sinal que você está dormindo o tempo ideal para você. Pronto. Se não, estica lá, Bruninho, o sono, e aí tá tudo bem. Não, mas você sabe que para performance, o Bolt dorme 12 horas.
e ele treina muito, né? Então, assim, a gente vê que ele, 4 anos de treinamento, ele faz em poucos minutos, né, a prova. Então, ele diz que ele precisa dormir 12 horas. Então, o Bolt dorme 12 horas. Então, assim, é interessante você ver o quanto o sono regenera, né? O quanto ele é importante para você, para recuperação e para isso, para performance mesmo, física, mental e tudo mais. Tem mais uma perguntinha aqui da Patrícia Ramos. Querida, vamos lá. Quem faz exercícios tende a produzir quais tipos de substâncias durante o sono? Na verdade, isso produz normal. Pronto, não precisa fazer exercício. Aí só que eu vou até aproveitar e fazer um comentário para a Patrícia. Tá. É assim, a atividade física é ótima, excelente. Só que a atividade física aeróbica intensa, próxima à hora do sono, ela funciona como estimulante. Sim. Então, ela pode atrapalhar. Ela pode. Então, até os atletas treinam bem cedo, porque eles treinam muito tempo, 4 horas por dia, né? Isso. Então, é bom treinar longe do sono. Mas se você dorme a sua quantidade de horas ideal para você, 2 hormônios que são muito importantes. Sim. Que assim, para o seu metabolismo, vou citar 2, que é 3, na verdade. Hormônio de crescimento, que é mais importante aí na infância, que tem aquele negócio que se não dormir, não cresce. É verdade. Tá? É verdade isso? É verdade. Mas olha, eu tive provas reais de uma vizinha. A menininha, desde pequena, meia-noite, 1 hora da manhã, junto com os pais. Meia-noite, 1 hora da manhã, acordada. Meia-noite, 1 hora da manhã, acordada. Ela tá baixinha. Ela não cresceu. Olha, e eu, né, convivi um tempo assim com essa vizinha. E é isso. E eu soube também de outros casos. Então, mas é uma existe mas no adulto, tem a leptina e a grelina, que você sabe. Sim, a leptina e a grelina. Então, se elas estão equilibradas e você dormiu bem, a sua chance de ter obesidade é muito menor. Olha que bacana. Então... E tem medicamento para isso? Para esses hormônios, assim, para você dar uma equilibrada? Acho que não, né? Tem que dormir. Olha, a natureza é maravilhosa. Então, a gente sempre procura aí as soluções naturais, né? E no caso, o sono é um remédio natural. Muito. Aliás, tudo que é natural é mais natural. Sim. Né, gente? É muito bom. O exercício, né? Os alimentos bons, a boa noite de sono. Ai, vai longe. Vamos, Giovana Gurgel. Geralmente, eu me mexo muito à noite, principalmente as pernas. Isso é um distúrbio? Então, não falamos sobre a síndrome das pernas inquietas. Então, uma das coisas e até uma causa de insônia. Quem tem pernas inquietas tem uma sensação de desconforto, inquietude, e a pessoa fica movimentando. Relaxa. E às vezes tem dificuldade para relaxar e dificuldade para iniciar o sono. Então, às vezes, melhorando pernas inquietas, você melhora o sono. Então, Giovana, né? Então, evita cafeína próximo à hora do sono, que cafeína piora pernas inquietas. Tá. Atividade física ajuda bastante, mas não fazer atividade física intensa também próximo. Próximo da hora do sono é mais assim, relaxamento, alongamento, meditação, yoga, se puder ir por essa linha, é o ideal. Pronto. Tem alguns casos que a gente medica também. Tá? Ótimo. E aí, assim, tem muitos estudos que mostram assim, se a pessoa tem é associado com anemia ferropriva mesmo, às vezes tem uma incidência um pouquinho maior de pernas inquietas. Tá. Então é bom você ir num clínico, num médico e ver se você não está com alguma alteração. Porque às vezes até você repondo um pouco de sulfato ferroso melhora também. Então são várias coisas aí. Nossa, tem que estudar cada coisa. Mas é comum, né? Pernas inquietas. Pernas inquietas. E quem tem mania de ficar assim, ó, com a perna inquieta, acordada, sabe? Assim, não, mas aí é várias coisas. Aí tem pronto. Hábito, ansiedade. Ansiedade. A gente fica... Né? Não, sabe por quê? O Luca, ele pode estar assim, super relaxado, mas a perna tá... Pronto. Então é isso. Às vezes até uma mania, né, doutora? Mas é que pernas inquietas é bem relacionado com o sono, bem no horário do início. Ai, ótimo. Luciana Andrade, vamos lá. O sonambulismo pode ser hereditário? Sim, a maioria dos casos. Seria componente genético. Que coisa! A maioria. Nossa, meu Deus, a gente nunca imagina, né, que isso pode prolongar aí para a família toda, né? Sim. Coisa boa saber, né, minha linda? Vamos lá, Ricardo Almeida. Espasmo muscular pode ser considerado um distúrbio do sono?
Então, depende do que ele chama de espasmo muscular. Que, Uma por exemplo, cãibra, talvez? Então, Não. existe cãibra, algumas pessoas têm mais cãibra durante o sono. E isso é associado com algumas medicações, o clássico até é estatinas, né? Às vezes a É pessoa está mesmo. tomando algumas medicações, assim, e ela pode ter mais cãibras durante o sono. Cãibras. E tem algumas alterações metabólicas do cálcio, do magnésio, aí é bom fazer uma boa investigação. E suplementar, não E é bom? tem caso que precisa suplementar, exatamente, precisa fazer uma investigação e suplementar. É que às vezes espasmos também é usado em epilepsia também. Então é uma palavra que usa para coisas diferentes. Entendi. Então, e às vezes uma criança tem uns espasmos. Então, É verdade. às vezes, por exemplo, se ela tem uns episódios assim, uns choquinhos. Uns choquinhos na hora que vai dormir? Isso aí a maioria das vezes é normal. Tá. Então a gente chama até de mioclonias Então não é benignas durante o sono, não é sonho. Talvez seja isso Talvez que ele sonho. perguntou, porque adulto às vezes tem É isso verdade. também. Eu acho que tentando mas pode ser as mioclonias benignas do sono, que são bem comuns no início do sono. Ai, olha que interessante. Eu adoro. Por mim, já falei. Eu ficaria aqui até, doutora querida. Vamos fazer o seguinte agora. Pode deixar suas considerações finais para a gente aqui. Você acha que a gente deixou de falar algo relevante, é importante? E também pode falar, assim, a sua opinião da importância, né, desses estudos novos e tudo mais, para você ter um sono. É porque, às vezes, não é dormir 8 horas, é dormir bem 8 horas, né, doutor? E as pessoas confundem. Eu fui dormir às 9, acordei e tal. Mas acorda cansada, né? Então, olha, deixa suas considerações. Infelizmente, gente, tá acabando. Ai, que pena. Então, agradeço o convite, Obrigada, agradeço minha linda. você, Solange. E assim, a gente falou de vários temas. O que poderíamos ter aprofundado talvez um pouco mais é insônia e saúde mental. É que cada Boa. vez a gente tem mais Vai ter que voltar, estudos. doutora. Pode ser, eu agradeço. Vai ter que voltar. Vamos ter mais assim evidências de como assim os pacientes com insônia, eles têm mais Nossa. alterações de saúde mental. Meu Deus, muito. Então eu vou falar até um exemplo aqui também Pode. por causa da pandemia, todo mundo vai entender. Sim. Quem tem mais insônia tem mais tendência à depressão ou ansiedade. Porque a ansiedade, a insônia pode ser um sintoma de um ou do outro. Olha. E ela, curiosamente, se você dorme mal, você piora também tudo. Então, às vezes você entra num ciclo vicioso que você tem que melhorar o sono para você conseguir melhorar também, no caso aí, o transtorno em questão. E, assim, como essas alterações pioraram aí nos últimos 3 anos, infelizmente, então a gente tem aí tomar um cuidado. Mas assim, se você puder dar um conselho, então uma das coisas que você pode fazer aí para se ajudar é cuidar bem do seu sono. Então, Pronto. aquele tripé da gente lá que é alimentação saudável, a atividade física, não esqueça do sono. Não Então, esqueça. cuida bem, procura se informar. Induzir o sono, né, doutora? Você não acha que é possível você induzir e tentar? Porque às vezes a insônia acontece porque você não se ajuda, né? Você come mal, você é uma pessoa sedentária, muito preocupada, estresse e tal, pronto. E aí você vai ter. Então, por exemplo, na menopausa, que a gente tem as quedas hormonais, né? E tudo isso. Procura saber o que é a reposição hormonal, né, doutora? Procura se informar. Eu acho que a gente tem que procurar a doutora Rosana também. Tem muita coisa, muitas dúvidas, né? Porque o sono, ele vai longe, né? As dúvidas que a gente tem. Então, esses que a gente falou hoje, inclusive a insônia, que é comum, né? Para as pessoas, é difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, eu durmo bem. Você é bom de cama? Durmo bem. Mas todas essas técnicas de relaxamento, meditação, mindfulness, todas essas ajudam. Mesmo. Todas ajudam. Ajudam, né? Ai, meditação, eu adoro fazer meditação. E eu estou morando agora, doutora, numa casa que é a realização do meu sonho, que eu tenho, assim, uma vista verde para a montanha. Então, eu levanto de manhã e vou lá meditar. Eu nem fecho o olho, porque eu quero ficar olhando aquilo. E é o nascer do meu sol. Pensa. Ai, que ótimo. Pensa. E aí, do outro lado da minha casa, tem um vidro e é quando o sol vai embora. Bom. Aí eu fico vendo aquilo. É uma meditação só de olhar. E é isso. Procura isso, gente. Né? Relaxar um pouco mais, viver mais em paz,
né? A gente tem que procurar o nosso espiritual também, né, Com doutora? certeza. Deixar o nosso espiritual mais em paz. Não é religião, gente, é outra coisa. É o espiritual, é a alma, né? É algo assim. Você tem que buscar isso, né, para sua vida, né, doutora? Concordo plenamente. Minha querida, muito obrigada por estar aqui. Olha, qualquer coisa, @eurocolchões. Escreve lá, escreve para a doutora, doutora, tá Ela lá? tá como Rosana Rosana Cardoso Alves. Cardoso Alves. Rosana Cardoso Alves. Escreve para a doutora qualquer dúvida, viu? Vá visitá-la se você estiver precisando. E, por favor, se inscreva aí no nosso canal para você ficar juntinho com a gente, tá bom, gente? E nós vemos vocês no nosso próximo programa. Com certeza vai estar muito rico em informações e o sono, para mim, no tripé é prioridade, viu? Muito obrigada, Eurocolchões. Ai, que delícia! Um colchãozinho bom também é bom, né, doutora? Para a gente dormir bem, um colchãozinho agradável, gostoso, um lençolzinho limpinho ali, né? Ajuda bastante, viu, gente? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima, espero vocês.